Olá, gente. Eu sou Lisiane Forte, psicóloga, escritora e artista plástica. Estamos aqui na programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste com meu amigo Diego Vinhas, né? Ele que é escritor, advogado, defensor público, já produziu algumas antologias, tem 3 livros de poemas publicados. E a gente vai conversar com ele hoje sobre Corvos contra a Noite, pela editora Sete Letras, agora de 2020. Quando eu li, eu achei assim poemas bastante densos, realmente, por causa do ano de 2020, né? Só que depois eu fiquei sabendo que o seu processo criativo já vinha antes, né? E aí teve uma questão com o ano de 2020. Aí eu queria saber qual a origem do nome do livro, primeiro, né, se apresentar também. Bom, eu sou o Diego Vinhas, né? Eu sou defensor público, tenho alguns livros, né? Esse é o terceiro, todos foram pela mesma editora. Na verdade, esse livro, assim, o meu processo criativo é um tanto caótico, eu acho, e pelo fato de eu gostar como receptor, digamos assim, né? De estar aberto a consumir, embora não sei se é bem essa palavra, mas muitas formas de manifestação artística, né? Eu gosto muito de música, eu gosto muito de artes visuais, e aí acaba que tudo isso entra de alguma forma no processo criativo, mas eu não sou exatamente tão disciplinado assim, né, de escrever. Então, o meu primeiro livro é de 2004, e entre o primeiro e o segundo foram 10 anos, né? O segundo é de 2014. Esse foi de 2020. Enquanto os dois primeiros foram, na verdade, não exatamente uma coletânea, mas foram meio que. Eu descobri o processo, digamos, do livro depois de já começar a produzir, depois de ter alguns anos já de material escrito, reescrito, né, alguns já publicados em algumas revistas. Esse especificamente, acho que foi o primeiro que nasceu mesmo de um eixo temático, embora pelo menos em termos de direcionamento, né? Que é um fato até interessante. Uma amiga de São Paulo me chamou para uma antologia que foi a partir, na verdade, da votação do primeiro turno, né? Do impeachment da Dilma em 2016. E eu falo por mim, mas na verdade, assim, como já dava para antever um pouco ali, nem antever, presenciar mesmo, né? Sim, eu Um imaginei. pouco da derrocada democrática que, enfim, que a gente começou a se inserir, acabou que ela pediu um poema para uma antologia que era a partir disso, né, a partir do golpe. E aí eu fiz um poema especificamente para essa antologia e posteriormente começaram meio que a brotar, assim, quer dizer, aquela coisa que estava um pouco represada a partir de uma energia mais negativa, né, de estímulos que na verdade batiam numa questão mais densa e de desesperança mesmo, né, de tentar transformar isso num impulso, num processo criativo que resultasse em alguma composição, né, de linguagem, que é mais ou menos a forma que eu costumo me expressar, embora na parte, né, do lado de cá, de quem se expõe e gosta de estar exposto à arte, enfim, eu gosto até muito mais, às vezes, coisas muito fora da literatura, né, acabam me impulsionando isso, mas especificamente esse livro, que é um livro realmente mais denso, mas não é exatamente um livro bem-humorado, né, não é um livro muito solar, Não mesmo. Mas e muito, muito então bom, muito bonito. eu agradeço. Então veio a partir desse impulso e realmente os poemas foram nascendo a partir de um eixo pré-estabelecido, né? Os livros anteriores nem tanto, né? O primeiro livro era mais uma primeira experiência de linguagem, né? Um livro muito mais, eu considero, né? Chamado Primeiro as Coisas Morrem, 2004. Esse eu considero realmente mais, era mais que um arranjo assim do que eu tinha, que eu conseguia selecionar né, de escrita até ali. E eu acho que ele funciona um pouco, embora esse pensamento foi mais a posteriori, né, olhando para trás, acho que funciona um pouco como um índice assim dos eixos que me interessam, assim, de linguagem, né, de uma linguagem
de sempre procurar uma linguagem, pelo menos na hora de escrever, embora não seja necessariamente eu só vá gostar desse tipo de coisa como leitor, mas para escrever eu procuro sempre uma linguagem mais tesa, né? Mais que tem muito de visualidade, na verdade, né? De um apelo visual e até alguns procedimentos que eu acho que eu importo um pouco de outras artes, né? De artes visuais, como a colagem, como uma coisa mais justaposta, enfim, de imagem. Mas o segundo já foi a partir de eixos, de temas que me interessavam, assim, eu pensei assim, de espaço de habitação, então seria a casa, Qual o o nome corpo, a desse, cidade. do segundo? O segundo se chama Nem o Nome Onde Morar. Esse você ganhou o prêmio da Funarte? Não foi exatamente um prêmio, na verdade foi uma bolsa, né? Foi uma bolsa para produzir o livro, né? Mas era bem bacana, enfim, né? Coisas que hoje é um pouco mais difícil de pensar nessas bolsas de fomento literário, né? Mas o primeiro que realmente surgiu a partir de um eixo temático, ou pelo menos de direcionamento estético específico, foi esse, né? Que, como eu falei, partiu de um momento de, na verdade, emoções bem negativas, né? Que se espraiaram que, em termos de 2016 até 2020, ele nasceu mais ou menos nesse tempo. E foi o livro mais rápido de escrever, na verdade, e é o maior, eu acho, né? Então ele teve esse período de 2016 até 2020. Sim, mais ou menos. Embora em 2020, na verdade, eu acho que eu terminei ele em 2019, né? Porque acho que 2020 foi só aqueles ajustes, né? Uhum. Quase que ele saiu em 2019. Na verdade, até na editora, como estava já quase em dezembro, acabou ficando para 2020. Então foi mais ou menos entre 2016 e 2019 que nasceu ele inteiro, assim. Realmente foi foi o mais direcionado, né? E, na verdade, a culpa é do meio que eu estou inserido, né? O meio, o país, na verdade. Sim. O país me fez direcionar para uma escrita mais negativa, embora já tivesse isso de algum modo presente, mas esse realmente nasceu de um embate, né? De uma escrita de embate, de repulsa, enfim. Como foi a escolha da capa, assim? Essa é uma história interessante. Tem um amigo querido que ele é professor de Direito, né? Conheci ele na faculdade. E ele... Uma vez eu estava na casa dele e vi essa foto, na verdade, né? E adorei. E ele falou que era ele bateu essa foto na rua, em Lisboa. É um muro, na verdade, né? Não sei se fica muito claro, mas essa linha divisória é um muro. É um muro. De uma instituição de doenças, na verdade, psiquiátricas e tudo. E atrás é o maquinário da própria, enfim, a instalação, né, da própria instituição. E dá esse caráter híbrido, né, completamente híbrido assim nessa capa. E aí eu gostei muito, na verdade, dessa foto, queria usar. Foi interessante porque na editora, na verdade, eles tiveram um pouco receosos de usar, porque tinha uma arte, né? E a questão de usar ou não o livro, aliás, isso sem autorização, né? Podia, enfim, dar algum problema. E aí eu acabei desistindo no primeiro momento do livro não, desculpa, da capa. Mas um outro amigo em São Paulo conseguiu, que eu não sei exatamente como funciona, mas uma busca no Google a partir da imagem. Sim, tem. Né? Eu não sou muito bom nisso, na verdade, mas sou mais analógico. Né? Mas ele conseguiu achar, e aí eu descobri que é de um artista português, na verdade, né? Que trabalha com grafite, com outras formas de manifestação, e eu consegui, na verdade, a página dele na internet, escrevi para ele e ele permitiu o uso da imagem. Né? Então surgiu disso, foi uma confluência de coincidências de boa vontade também, no caso, Daniel M. Para eu poder assim me preparar para fazer essa mediação, eu li o seu livro, né? Claro, né? E muitas vezes eu tive que parar, né, para entender um pouco mais. E aí quando eu fui ver a orelha do livro, né? A gente está até conversando agora há pouco, que o Tasso de Mello, né, que fez, ele disse que foi atrás do Machado de Assis
para poder entender um pouquinho do teu contexto em relação ao livro. Eu achei isso muito legal. Né? E como foi a escolha para fazer a orelha do livro, depois ter lido o que ele escreveu sobre você? Porque ele fala logo aqui, né? Anote aí, não é ainda a revolta, mas não é mais a paz. Achei fantástico, assim, porque ele reflete muito o que o livro tem. Né? É uma paz que inquieta. Não é você vê até paz aqui, tem muitos momentos que você coloca, mas é uma paz ainda inquietante. É interessante quando a gente ouve de terceiros, na verdade, porque é comum, né, que acredito que isso em qualquer processo de criação, as pessoas muitas vezes vão lançar uma luz sobre aspectos que você não pensou, na verdade, né? E tanto isso pode se dar num processo inconsciente, como pode se dar simplesmente pelo fato da obra ter uma linguagem própria e dizer mais ou menos, ou pelo menos dizer, ter uma linguagem que independe necessariamente da intenção, né, de quem está fazendo. Nesse caso foi interessante, assim, eu conheço o Tasso já de bastante tempo, né, assim, desde que eu comecei a acompanhar mais poesia contemporânea, mas no começo dos anos 2000, na verdade, então já tem aí 2 décadas, né, e aí eu converso com ele há, não sei, 15 anos talvez, e foi numa feira de livros em São Paulo, falei do projeto, mostrei, ele achou bacana, mas, por exemplo, eu não fiz nenhuma remissão na minha cabeça a Machado de Assis, né? Apesar que faz sentido quando ele fala, mas aí já entra na questão ele entrou, ele parou de ler o livro, né? Ele coloca que parou de ler o livro, para depois ir lá na estante, procurar Machado de Assis para poder contextualizar a escrita dele para fazer a orelha. Achei bacana. E essa parte aqui que ele fala, ó, o lugar para o qual Diego nos leva é uma cidade em que os mortos caminham com pressa, se emocionam com o hino e se reproduzem em série. Achei fantástico, assim, porque quando eu li, a gente estava conversando antes, eu li e depois não tinha visto a orelha do livro, que eu li em PDF primeiro, né? Então, quando eu vi, assim, nossa, é tudo que eu estava pensando, né? É uma coisa, assim, mais real, né? Não é um livro de poesias românticas, né? Mas bem existencial. E quando eu fui ler, eu escolhi até alguns para você ler depois aqui, para a gente, né? A Lei do Abate, por exemplo, foi uma que eu amei, essa poesia dele. Ano do Cachorro, também, uma que está aqui, eu acho que ele vai ler também aqui para a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, assim, sobre esses títulos, né? Lei do Abate, Ano do Cachorro, Miséria, né? Como foi assim a escolha dos títulos? Bom, aí é uma coisa já do meu processo pessoal, né? Realmente, eu gosto de pensar, na verdade, um título de um poema que não funcione como legenda do poema, né? Então, de alguma forma, eu gosto quando o título ajuda a agregar algum sentido ao poema, né? Ainda que seja para abrir, ainda que seja para, eventualmente, até ofuscar, mas que agregue algum sentido que não esteja ali simplesmente como uma moldura, né, do poema. E, na verdade, o Ano do Cachorro foi porque o ano que eu escrevi esse poema, que é 2009, era o ano, salvo engano, né? A não ser que o Google tenha me enganado, mas era o Ano do Cachorro no horóscopo chinês, na verdade, né? Enfim, um poema que fala basicamente de frustração, né? Dessa ranço existencial que a gente tem experimentado, que obviamente não... O Brasil é um país que nasceu de violações, né? Enfim, temos aí já para mais de 5 séculos de violações, então não é nada novo, mas um pouco daquele sonho desde a redemocratização, né? Do quanto a gente tem se aproximado cada vez mais, né? De uma coisa mais opaca, né? Assim, de dificuldade de conseguir sonhar mesmo no Brasil, né? Um país que não começou em 2016, obviamente. Isso foi só o meu gatilho, né? Mas que se aprofundou muito nos anos que que vieram depois. Inclusive, eu acho que se esse livro eu estivesse escrevendo depois de 2020, seria mais pesado, provavelmente, sim. né?
Até tem, na verdade, né? Eu já estou em processos assim, De um outro mais ou livro? menos adiantados de alguns livros em paralelo. Um deles eu acho que é um desdobramento, na verdade, desse, né? Talvez um pouco menos explícito, no sentido de tentar incorporar, tentar deixar essa raiva, essa frustração, pelo menos um pouco mais complexo em termos de pensamento, de estética, de imagem. Mas que o clima, vamos dizer assim, do livro não é tão, já, né, desse novo projeto e tal, já não é tão diferente. Eu acho que não é exatamente a continuação, mas um desdobramento. Já, né, revisto, atualizado, né, de uma realidade revista e piorada, vamos dizer assim. Né? Mas os títulos surgem, às vezes o título surge antes do poema, né, e é uma ideia. Eu tento escrever até porque eu tenho até muita inveja dos meus amigos prosadores, assim, que conseguem, né, encher aquelas páginas todas de letrinhas, assim, eu acho. Mas eu realmente sempre, às vezes escrevo de uma forma meio espasmódica, assim, como... Bem catártico, né? Exato, espasmos de imagens, Isso. assim, e vou a partir daquilo. Muitas vezes uma ideia para um poema é mais uma sensação do que exatamente um roteiro, né? Sim. E agora, claro que, enfim, essa frase não é minha, é conhecido que um poema, literatura, enfim, não se faz exatamente de ideia, se faz de palavras, né? Então, uma coisa é você ter um direcionamento, assim, um tema mesmo, né? Tem poemas que falam enfim, de várias experiências, né? Nesse livro, né? Tanto de andar na cidade, como coisas mais íntimas. Tem um poema sobre a cidade de Fortaleza, especificamente, um poema em prosa, um pouco mais longo. Mas eles, na verdade, a experiência estética é o que a gente busca mais do que exatamente transmitir exatamente uma ideia, né? Então, agora, os títulos surgem, às vezes, de uma sensação que daquilo vai ser um gatilho para um poema, né? Às vezes já vem de algum outro fato. Por exemplo, esse poema que você falou, Lei do Abate, e alguns outros, porque na verdade eu não vou nem lembrar, eu não costumo me reler tanto, né? Surgiram a partir de fatos específicos, assim, por exemplo, esse foi a partir do assassinato da Marielle, né? E uns 2 ou 3, na verdade, nasceram meio que engatilhados, né? Eu gostei muito ali do Abate, A até porque partir ele tem uma dali, forma. porque... então, esse é engraçado, Parece Paulo porque Leminski. a forma dele é uma forma de projétil, né? Quase assim, é engraçado, porque acho que ele teria até mais a ver hoje, né? Sim, eu Do achei que há 2 incrível. anos, assim, né? Você pode ler pra Acontece. gente? Talvez Posso? para poder a gente entender melhor como é. Tá aqui, ó. Marquei aqui para você. Lei do Abate. Bom, ele tem essa forma, na verdade, né? A forma de projétil. Uma forma mais de lâmina ou de projétil, né? Cortante, Uma uma coisa coisa- cortante, exato. Lei do abate. Tem que ter lei, tem que bater mesmo, tem que parar com isso, tem que se dar o respeito, tem que virar comida de peixe, tem que levar para casa se tem dó, tem que defender quem é de família, tem que insistir que no fundo ela quer, tem que ver que com essa roupa tá pedindo, tem que acabar com o direito de vagabundo, tem que deixar claro quem é que manda, tem que trancar e jogar a chave fora, tem que honrar a palavra de Deus, tem que dar o recado bem dado, tem que enfiar a mão toda, tem que mirar na cara, tem que matar. E, bom, eu acho que fica bem claro, assim, que Sim. reproduz uma mentalidade, né, muito comum hoje em dia e que naturaliza várias formas de violência, né, várias formas de violência, que coloca isso como sendo algo já pré-estabelecido, algo com base seja ou numa desculpa, né, religiosa ou numa desculpa cultural, mas que naturaliza várias formas de violência e coloca isso como algo de fato a ser seguido, não questionável, né, não questionado.
e que, na verdade, é bem simples, né? As pessoas, o fascismo, se a gente for pegar não exatamente só num sentido histórico, mas num sentido como funciona essa ideia, né? Que na verdade é um processo de eliminação do diferente, do outro, do indesejado. E esse processo de eliminação pode ser resumido que é isso, tem que exterminar, né? É a completa impossibilidade de conviver com alguma diferença. A ideia do extermínio como forma de afirmação, de validação do que seria uma ideia, um conceito de família, enfim, que seria o único ou os únicos permitidos em uma sociedade ou em algum tempo, e que, na verdade, se resume nisso, tem que matar quem é diferente, né, basicamente, ou quem não se enquadre de algum modo. Esse foi um que foi a partir, na verdade, do assassinato da Marielle, principalmente de qualquer tentativa de justificação que a gente vê sempre, né? Às vezes uma criança de 14 anos é morta num tiroteio, numa polícia de pacificação, como aqui acontece sempre, mas eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que tiveram alguns casos de repercussão, né, bem forte, e que sempre a gente... Eu não tenho grupos, eu uso pouco, né, grupos de WhatsApp, mas o que a gente vê chegar são sempre tentativas de justificação, né? Uhum. Ah, porque tem isso, porque tem aquilo. E que é uma ideia simples, é uma ideia de eliminação, na verdade, né? Esse especificamente veio disso. E, na verdade, o do lado também, agora que eu estou vendo, nem lembrava, que esse também foi... São poemas políticos, né? Sim. Não é? E, assim, e desse ranço que a gente está vivendo, como você colocou. Eu dou uma frase que, na verdade, também não é nova, enfim, mas que tudo é político, né? Mas tem um poema de uma poeta sensacional, eu espero não errar a pronúncia do nome dela, porque obviamente eu não sei polonês, mas é a Wisława Szymborska, acho que fala assim, que ela fala, um poema que fala de tempos políticos, né? Eu não vou ter aqui, mas é sensacional, que na verdade, assim, sempre, todas as épocas são políticas, né? E que a gente percebe sempre isso na nossa época, né? E que, então é aquilo, todas as épocas são políticas, mas quando a possibilidade de convivência, né, se torna mais difícil, quando tudo, o mundo ou a época conspira para menos liberdade, fica mais difícil, de fato, não tomar nenhuma posicionamento nisso, né? Assim, porque naturalmente isso vai aparecer, né? Então, embora todas as épocas sejam políticas, porque, enfim, né, o homem como sendo um animal político, a partir do momento que tenha duas pessoas no planeta, vai haver política, porque vai haver espaço, vai haver poder, vai haver, ainda que seja negação, né, ainda que seja negativa, mas vai haver relação, mas né? vai haver relação, então vai haver direito, vai haver política. Se tiver duas pessoas, vai haver isso. Mas definitivamente esse é o mais político no sentido de fato carregar para um espaço público, né? Sim, assim, para sair, ou pelo menos a impossibilidade, né, de você separar esse espaço privado do espaço público quando as liberdades são minadas, né? Quando a gente vê cada vez mais um espaço, nesse caso de política no sentido de convivência, cada vez mais estreito no mau sentido, né? Cada vez mais reduzido. Diego, a gente encontra onde o seu livro hoje? Bom, por conta da pandemia, na verdade, eu acabei não colocando muito, né, nas livrarias, que foi justamente, ele não teve, foi até uma história, o lançamento desse livro seria em São Paulo, o primeiro, né, num programa que o Tasso de Mello, dois poetas de São Paulo, o Tasso de Mello e o Heitor Ferraz, faziam num lugar muito bacana, chamado Tapera Taperá, e era um programa chamado Vozes e Versos, em que algumas pessoas liam, né, seus poemas, e normalmente eles faziam uma plaquete de cada encontro, e seria lá, e já estava marcado para abril do ano passado, e na verdade foi cancelado, né, estava perto era uma vez por mês, e acabou não tendo lançamento, porque eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de acompanhar essa juventude pós-internet, assim, tô brincando, mas realmente
Eu acabei não fazendo live de lançamento, nada contra, gente, né? Eu Sim, assisti sim. algumas, né? Gosto de ver meus amigos lendo, né? Na verdade, até mais do que eu mesmo. Mas acabei não fazendo, mas assim, tem na editora, né? Nas Você 7 letras, né? encontra, Você enfim, tem um site aqui Amazon, para colocar para gente, ou então né? Enfim, eu com o vou próprio dizer nas autor? melhores casas do Ramos, mas na verdade é fácil achar na Amazon, no Vericultura, né? Nas 7 letras, mas 7 letras acho que é www.7letras.com.br mesmo. Que tem esse e tem o livro anterior, né? O primeiro não tem, na verdade, foi uma edição menor. E os livros de poesia esgotam, isso é engraçado, né? Parece que não, mas pelo Ainda menos mais na nossa época, que 17 anos estamos vivendo depois, no agora, caso do né? primeiro, né, que foi 2004, acaba esgotando. Pois, Diego, muito prazer, viu, de estar aqui com Muito você. obrigado, Assim, né? assim. E é, gostaria que você terminasse mais com um poema, mas acho que a gente não tem tanto tempo agora, né? Mas aí fica a dica, né? Ele colocou todos os lugares que a gente pode encontrar o livro dele. E agradeço demais a sua participação. E ao Centro Cultural Banco do Nordeste. Quer falar alguma coisa? Sim, quero agradecer também, gente, o espaço, né? Essa conversa, agradecer a Sara pelo convite e que, enfim, como é difícil ocupar lugares com conversas que a gente fique mais, que possa falar de alguma coisa mais produtiva, né? Enfim, e é sempre muito bom ser lembrado e ter espaço e ter a chance de conversar, que na verdade a gente escreve para isso, né? Nem que não seja Sim. através dos poemas, é para tentar conversar, reverberar. Então, Boa, agradeço o espaço e até a boa. próxima. Até a próxima.